Olá, galera do segundo ano, um abraço a todos vocês. Vamos trabalhar então aqui para nós revisarmos e entendermos um pouco mais o conceito, esse conceito de extrema importância para a química que nós chamamos de mol, o conceito de mol. O mol é uma quantidade de matéria. Nós até temos um valor numérico que expressa esse mol, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, este valor é um valor tão grande que nós não pronunciamos e nem escrevemos ele por extenso. Tá? Nós apenas simbolizamos ele por essa simbologia chamada notação científica. 6,02 vezes 10 elevado a 3 unidades. O que quer dizer isso aí? Quer dizer o seguinte, que eu pegaria o 6, 0,2, eu contaria 23 casas aqui, depois de 23 casas eu colocaria a vírgula. Então, a vírgula andaria 23 casas e depois essas casas vazias eu preencheria com zero, então chegaríamos no valor deste mol. O mol é um conceito extremamente importante para a química, de maneira que, por que nós, os químicos, trabalhamos com um valor numérico tão grande como esse? É que na química nós trabalhamos com algo muito, muito, muito pequeno. Então, como nós trabalhamos com algo que é muito pequeno, por exemplo, átomos, moléculas, eu ainda vou explicar o que vem a ser molécula, sendo que já expliquei o que vem a ser o átomo. Como nós trabalhamos com algo que é muito pequeno, para ter algo razoável daquilo que é muito pequeno, nós temos que ter uma grande quantidade disto que é pequeno. Esta grande quantidade seria o mol, meio mol, 1 mol, 2 mols, 3 mols e assim sucessivamente. Agora, este mol nós trabalhamos muito assim. Nós pegamos, por exemplo, aqui a água, a fórmula química da água, H2O. Então, nós dizemos que isso aqui é a molécula da água. O que vem a ser molécula? A molécula é um grupo de átomos ligados entre si. Nós aprendemos o que vem a ser ligações químicas. Eu vou gravar uma videoaula para os primeiros anos, e aí vocês poderão revisar o que vem a ser ligações químicas. O certo é que o oxigênio está ligado com 2 hidrogênios, formando o que nós chamamos da água. Quando nós pegamos apenas um grupo de um oxigênio e 2 hidrogênios, nós dizemos que nós pegamos uma molécula de água. Uma molécula de água. Então, o que vem a ser molécula? Molécula é um conjunto de átomos ligados entre si, formando a substância em questão. Então, se nós pegarmos aqui a água, nós vamos calcular a sua massa molecular. Para calcular a massa molecular, o que fazemos? Nós pegamos as massas de todos os átomos que compõem a molécula e somamos. Então, para a água, nós temos o oxigênio e nós temos o hidrogênio. Agora, nós temos um oxigênio, um átomo de oxigênio, o oxigênio aparece uma vez só ali, o hidrogênio aparece 2 vezes. Nós temos dois hidrogênios na molécula de água. Então, as massas de cada átomo está descrito lá, está na tabela periódica. Do oxigênio nós podemos ver lá que é 16, aproximamos para 16, né? 15,999. Então, nós arredondamos para 16 e a massa do hidrogênio, 1 unidade. Então, nós vamos ter 1 vezes 16, vai dar o 16, 2 vezes 1, 2. Somamos, então, as massas dos átomos que compõem a molécula da água, ou seja, o átomo de oxigênio e os 2 átomos de hidrogênios, vamos obter 18. 18 o quê? Este conceito do mol
nós relacionamos com a massa molecular. Então, isso aqui vai me dizer o seguinte, que 1 mol de água, eu vou ter 18 gramas desta substância. Ou seja, a massa molecular da água vai ser 18 gramas por mol. Este mesmo raciocínio nós empregamos para outras substâncias químicas. Vamos pegar aqui o caso do ácido sulfúrico, H2SO4, um ácido bastante importante para a sociedade, para as indústrias. Então, nós vamos ter aqui hidrogênio, nós vamos ter enxofre e vamos ter o oxigênio. Nós temos 2 hidrogênios na molécula de ácido sulfúrico, então ele aparece 2 vezes. 1 átomo de enxofre na molécula de ácido sulfúrico e 4 átomos de oxigênio. Então, 4 vezes. Na tabela periódica, nós obtemos que a massa do hidrogênio é 1, a massa do enxofre é 32 e a massa do oxigênio 16. Multiplicando e somando, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 32, 32, 4 vezes 16, este resultado vai me dar 4 vezes 10 vai dar 40, 6 vezes 4 é 24, 40 mais 24, 64. Somando tudo aqui, nós vamos ter 8,98. Ou seja, a massa molecular do ácido sulfúrico é 98, então isso quer dizer que 98 gramas de ácido sulfúrico corresponde a 1 mol desta substância. A massa molecular, portanto, do ácido sulfúrico é 98 gramas por mol. Este mol é um conceito importantíssimo para a química, expressa uma quantidade de matéria, ele tem um valor numérico, mol, que é um valor numérico extremamente alto, que é esse que eu coloquei para vocês aqui, 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades, isso aqui é chamado número de Avogadro, é um cientista que chegou neste valor numérico aqui, 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades, e na química nós trabalhamos assim, olha, fazendo o cálculo do número de mols. Para nós calcularmos o número de mols de uma substância, nós trabalhamos da seguinte maneira. Então, vamos pegar aqui a água. Eu quero saber quantos mols haverá digamos aqui, vamos colocar aqui, quantos mols há em 18, vamos pegar aqui 18, 9 gramas de água. Ou seja, 9 gramas de água. Para a água, nós sabemos que 9 gramas é equivalente a 9 ml. Apenas para a água, a densidade da água ela é diretamente 1 para 1. 1 ml, 1 grama, 1 quilograma de água, 1 litro de água. Ou seja, então, quantos mols há em 9 ml de água, ou seja, 9 gramas de água? Nós podemos fazer este cálculo por regra de 3, mas já foi desenvolvida uma equaçãozinha matemática aqui, para nós podermos efetuar este cálculo. Essa equaçãozinha matemática é essa aqui, ó. O N, número de mols, esse M minúsculo, a massa em gramas, e esse M maiúsculo, a massa molecular. Massa molecular, nós já calculamos para a água, acabamos de calcular aqui, a massa molecular para a água é 18. Então, somamos aqui, 2 mais 16 dá 18, ou seja, 18 gramas por mol. Então, a massa molecular da água é 18. Então, eu quero saber quantos mols há em 9 gramas de água. No lugar da massa em gramas, eu coloco 9 gramas. No lugar da massa molecular, coloco o valor, que é 18 gramas por mol. 9 gramas é a metade de 18. Então, a metade dividido pelo o seu dobro é meio. Então, 9 dividido por 18 aqui, então eu vou ter meio, 0,5 mol de água em
9 gramas de água. Vamos pegar um outro exemplo aqui para nós trabalharmos, aplicarmos um pouco mais este conhecimento aqui. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, uma outra questão. Vamos pegar aqui quantas gramas haveria, quantas gramas há em, vamos pegar aqui, por exemplo, em 0,1 mol de sacarose. Sacarose, cuja fórmula molecular é C12H22O11. Então, vamos calcular. Então, quantas gramas há? A pergunta aqui, evidentemente, então, é a massa em gramas. O número de mols já é fornecido, 0,1 mol. Agora, precisamos saber qual é a massa molecular da sacarose. Lembrando sempre que a equaçãozinha que nós estamos usando para calcular o número de mols é número de mols igual massa em gramas dividido pela massa molecular. A massa molecular da sacarose vai ser CHIO. Nós temos 12 carbonos na molécula de sacarose, o açúcar. Nós temos 22 hidrogênios e temos 11 oxigênios. A massa do carbono é 12, verificamos na tabela periódica. A massa do hidrogênio é 1, a massa do oxigênio 16. Multiplicando, 12 vezes 12 dá 144, 22 vezes 1, 22. 11 vezes 16, 11 vezes 10 dá 110, 11, e aí, bom, vamos fazer o cálculo aqui, 11 vezes 16, né, 16, então 6, 6, 1, 1, vai dar 176, muito bem, 176. 176. Somamos tudo para acharmos a massa molecular, então, da sacarose e substituirmos aqui na equação. Aqui vai dar 12, aqui vai dar 5, 7, 14, 342 gramas por mol é a massa da sacarose. Então, vamos substituir os dados aqui na equação e acharmos, então, quantas gramas corresponde meio mol, 0,1 mol desta substância. Então, no lugar do N, vou colocar o valor dele, 0,1. Vou fazer aqui de outra cor aqui. Então, 0,1 mol igual. O M é a pergunta, massa em gramas, e a massa molecular, 342 gramas por mol. Este mol, eu corto com este mol, eu posso passar esse aqui para cá multiplicando, uma vez que está dividindo, ou então posso multiplicar cruzado, como queira. O certo é que vai ficar massa igual 342 vezes 0,1, vai dar 34,2 gramas. Chegamos, portanto, na resposta. Muito bem, então ficamos aí para a próxima aula, onde nós iremos aprender uma outra forma de calcular a concentração de uma substância, que é a concentração em quantidade de matéria. Por agora, ficamos com este conceito do mol, um conceito, como eu falei, repito, extremamente importante para a química. Espero que você tenha entendido, e se não entendeu, pode voltar à aula, ou até mesmo em sala, questionar, e estaremos então esmiuçando um pouco mais. Um abraço e até mais.